Olá a todos, meu nome é Maurício e hoje eu vim fazer alguns exercícios de condicionais com vocês. O primeiro que a gente vai fazer a gente vai simular uma loteria. A gente vai utilizar da biblioteca Random, que foi aprendida durante a quinta aula, e com a biblioteca Random a gente vai sortear um número aleatório e depois a gente vai fazer o próprio programa e dizer pra gente se a gente ganhou ou perdeu nessa loteria. Então, como a gente vai começar fazendo isso? Primeiramente, a gente vai pedir para importar o random. E agora a gente vai pegar o nosso número aleatório. Ou no caso, eu vou chamar ele de número sorteado. E o nosso número sorteado vai ser um número aleatório, inteiro, entre 1 e 3. Então, no caso, significa que ele pode escolher 1, 2 ou 3. Por exemplo, para ter certeza que isso daqui está funcionando, eu posso pedir para ele printar para mim aqui o número sorteado. Aí tá vendo? Ele escolheu 3 aqui. Se eu executar de novo, outro número aleatório, 2. Sempre entre 1 e 3. Aí agora eu vou escolher um número, que eu vou chamar de número escolhido. E esse número vai ser o 3. Então agora a gente entra na questão de condicionais. Por exemplo, o if, para a gente ter a noção se o número sorteado for igual ao número escolhido, quer dizer que eu ganhei. Então, se eu ganhei, eu quero que ele mostre para mim a frase você ganhou. O número sorteado foi e mostra pra gente qual foi o número sorteado, pra gente ter uma certeza que tá certo. E caso o número sorteado seja qualquer outro número, no caso 1 ou 2, ele vai mostrar pra mim que eu perdi e vai mostrar qual foi o número sorteado. Aí agora, por exemplo, aqui ó, o número sorteado foi 2, então eu perdi porque eu escolhi o número 3. O número sorteado foi 1, então eu perdi. Perdi de novo. Perdi. Aqui ó, aqui no caso eu ganhei. Você ganhou, o número sorteado foi 3. Eu posso aumentar aqui, por exemplo, botar de ser um número entre 1 e 10. Mas aí diminui ainda mais, por exemplo, ó, perdi, foi 9. Perdi, foi 4. E assim por diante. Aqui eu poderia botar qualquer número, por exemplo, ou começar de qualquer número. Outra coisa que a gente pode fazer com condicionais, que foi aprendida na aula 5, foi a utilidade do Turtle. Para fazer, por exemplo, esse daqui é o mesmo texto base que a gente utilizou nos exemplos da aula 5. Aí, por exemplo, aqui ele faz o quadrado com o Turtle. Aqui ele faz o triângulo com o Turtle. E aqui ele faz a estrela com o Turtle. Porém, eu poderia fazer todos esses três aqui num mesmo exemplo utilizando condicionais. E como que eu faria isso? Por exemplo, aqui no caso é para tornar aquele cursor uma tartaruga. E aqui eu posso botar uma nova variável, que vai ser o formato. E eu vou botar que formato é igual a quadrado. E aqui eu boto a condição. Se formato for igual a quadrado, ele vai fazer esse quadrado aqui. Opa, foi mal. No caso, ele vai fazer esse quadrado aqui. Aqui no caso eu tô só ajustando. Então ele vai fazer esse quadrado aqui. Vamos testar. Tá fazendo quadrado. Beleza. Mas eu quero que ele faça os outros formatos. Então como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse código aqui do triângulo.
elif formato igual triângulo e vou colocar aqui. Aí, por exemplo, se eu trocar isso aqui, quadrado para triângulo, ele vai me fazer um triângulo agora. E a mesma coisa com a estrela. Eu posso só pegar aqui, elif formato igual estrela. E aqui eu troco para estrela. Aí ele vai fazer a estrela para mim. E no caso, para evitar algum outro erro, eu posso botar aqui, caso não seja um desses, no caso else, ele apareça aqui formato inválido. Aí, por exemplo, se eu botasse aqui retângulo. Como ele não tem o retângulo, ele só vai abrir o Turtle e falar que esse formato é inválido. Então, vamos para o próximo exemplo. Bem, nesse nosso último exemplo, a gente tem os jogos Python, que no caso foi apresentado para vocês na aula 6. E aqui esse foi o código final que ficou, para a gente poder pegar a galinha, utilizar do WASD para mexer com ela, etc. Porém, a gente pode utilizar as condicionais para fazer outros personagens aparecerem aqui. Por exemplo, digamos que a gente queira controlar não a galinha, mas um pintinho. Ou em vez da galinha e do pintinho, a gente queira controlar um ovo. E como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai adicionar uma nova variável chamada personagem. E eu vou dar um número para ela. E agora a gente vai adicionar condicional. Se o personagem for igual a 1, essa galinha JP objeto vai ser uma galinha, realmente. Porém, caso eu não queira que seja uma galinha, e sim o pintinho, eu vou colocar que se o personagem for igual a 2, essa galinha jp.objeto vai ser o objeto pintinho. No caso, esse pintinho e essa galinha aqui, eles estão todos dentro da documentação de jogos Python. Então ele busca as imagens de lá. Então, por exemplo, mas eu não quero nem o pintinho nem a galinha. Eu quero que o meu personagem seja o ovo. Então eu vou botar aqui ovo. E não quero nem que seja o ovo, nem a galinha, nem o pintinho. Eu quero controlar a fazenda. Então eu vou botar a fazenda aqui. E vou botar ela como 4. E caso nenhuma dessas seja satisfeita, eu vou mandar ele só falar que personagem é inválido. Só para evitar problemas. E para você meio que saber onde está errado. Então, vamos tentar aqui, por exemplo, com 1. Vai continuar sendo a galinha. Porém, se eu trocar o personagem para 2, vai ser o pintinho. 3 vai ser o ovo. E 4 vai ser a fazenda. E caso, por exemplo, aqui eu bote 5, eu não vou conseguir controlar ninguém, porque ele vai dar um erro
e ele vai mostrar aqui que o personagem é inválido. E, bom, creio que seja isso. Obrigado por todo mundo que assistiu e até mais, até a próxima.